Vou compartilhar uma palavra com vocês, queridos, hoje. Estou na posição, tá bom? Vamos lá? Que veio no meu coração para compartilhar com vocês hoje, que tá... A gente acabou de cantar sobre essa passagem, gente. Uma benção, pessoal do louvor, que maravilha, muito obrigado. Está lá em Lucas 7,36, acho que vai talvez projetar aí, né? Obrigado, pessoal aí da técnica, pelo cuidado. Obrigado, gente. Com temor que a gente tenta compartilhar alguma coisa. Quando a gente se depara com a palavra de Deus, né, tem tão profundo. Mas hoje nós lidamos, queridos, com, olha, a gente viu na devocional do John Stott, desde o início da humanidade, a gente lida com uma coisa muito séria, que é a religiosidade humana. Achei muito curioso que a devocional caiu hoje nisso, sobre isso, o ato de Caim se auto-justificar. Tentar, o que é religiosidade? É a gente tentar se auto-justificar sem a necessidade de um Deus. Seja por um vazio, seja por um pecado, a gente tentar justificar o nosso coração, a nossa vida, achar que nós podemos resolver o problema do pecado da humanidade ou do nosso próprio pecado, baseado nos nossos próprios esforços. A religiosidade é basicamente isso. E a gente vê na história, a gente viu no texto hoje, ela é extremamente danosa. Ela corrompe, ela destrói. A religiosidade, ela acaba com o indivíduo. E aqui nesse texto que nós vamos ler agora, fala sobre isso. E eu queria que você se atentasse ao modo como Jesus responde a essa situação de religiosidade e como que ele trata os pecadores. E o texto está lá. Vou pedir para vocês acompanharem comigo. Eu sou de um tempo que a gente pedia para os irmãos levantar para ler a Bíblia. Vocês estão afim? E o pastor falava assim, gente, que o Senhor se digne acrescentar sua bênção, a leitura da sua santa palavra. Então vamos ler a palavra do Senhor, pedindo já que o Espírito continue a ministrar o nosso coração à medida que a gente lê. O texto diz assim, queridos, não sei qual versão você tem aí, eu estou na nova aqui. Jesus é ungido por uma pecadora, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa os pecados? Jesus disse a ela: sua fé a salvou, vá em paz. Vamos orar? Senhor, a tua palavra infinita, o teu Espírito insondável, que conhece o coração de cada um de nós. Senhor, continua a ministrar, fala ao nosso coração, que a gente possa sair daqui com algo a mais sobre o teu amor, a tua graça,
a tua inclinação para tocar os perdidos e alcançar os perdidos. Nós somos esses perdidos, Senhor. Precisamos de Ti. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus queridos? Palavra muito conhecida, eu tenho certeza que você conhece essa palavra. Eu queria abordar essa palavra, meus irmãos, refletindo um pouquinho sobre essas três personalidades. Obrigado. Primeiro, falar um pouquinho sobre a personalidade desse fariseu. Depois eu queria falar um pouquinho sobre a personalidade de Jesus. E por último, ver se a gente colhe alguns princípios da vida dessa mulher, dessa pecadora, para essa semana. Como vocês sabem, falando um pouquinho sobre o fariseu, provavelmente já ouviram falar, o farisaísmo é uma seita que surgiu ali, provavelmente, segundo alguns históricos, aponta para o início dessa seita após o exílio. E naquele momento da história, a ênfase dessa seita se focava nas ações externas de purificação do homem. Um cuidado demasiado, você purifica o seu interior à medida de que você toma cuidado com certos alimentos, com certas ações, purificações de lavar as mãos, de limpeza e higiene. É isso que vai purificar o seu interior. Uma falsa ideia de purificação do próprio coração. Isso fez com que eles se tornassem, na verdade, ao longo da história, uma facção separatista, que exclui as pessoas, ou que é baseado, na verdade, na performance externa. O coração, o que está dentro do coração, passou a ser de um nível não tão importante, mas aquilo que você conota é a coisa mais importante. Eu não sei se parece um pouco a geração de hoje, né? Quando a gente pensa na geração, na vitrine, na exposição da mídia social. Ninguém quer postar, obviamente, aquela foto onde você está quebrado, situação feia, a olheira de manhã. A gente quer postar só o que está bonitinho por fora. Parece que a nossa sociedade se move. E, irmãos, basta a gente olhar as páginas da Escritura. A religiosidade faz parte da vida de todos nós, como se fosse uma chavinha dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, que facilmente a gente vira. Eu não sei que tipo de exemplo você usa para você mesmo, para pensar sobre a religiosidade. Mas imagina uma muleta, que você às vezes deixa ela ali atrás da cortina da casa, ou atrás da estante, na intenção de não precisar muito dela. E aí nas caminhadas da vida a gente pisa num bicho de pé, na minha época eu falava bicho de pé, nem existe mais, né? Num espinho, num caco, e você machuca, você se fere. Ao invés de tratar, você vai e pega aquela muleta e coloca, põe o pé assim, falando, não vou mexer com isso agora. Talvez mexer com isso aqui, vou ter que parar, vou ter que ficar um tempo. Um pecado, um vício, alguma coisa, uma idolatria, um pensamento ruim, uma falta de esperança, talvez possa surgir com isso. E a religiosidade começa assim, quando a gente começa a usar uma muleta para justificar o nosso coração, ou para não tratar coisas da nossa vida, mas na verdade nos distanciam da caminhada com Deus. O problema muitas vezes da religiosidade, ou das pessoas religiosas, é que elas querem ser espiritualmente mais do que o próprio Deus. Esse texto fala sobre isso. Esse fariseu, então, segundo essa palavra, ele convida Jesus para vir na sua casa, não porque ele era um seguidor. A gente não vê nenhum sinal de temor de Deus na vida desse cabra. Mas o que acontece, ele chama Jesus ali, muito provavelmente para fazer que negócio é esse? Que ensino é esse? O que esse cara está falando? Vamos checar um pouquinho ele de perto. E o versículo 39 conota exatamente isso. Porque no versículo 39, ele fala, se ele fosse realmente um profeta. Aí você vê que esse fariseu, ele classifica Jesus até abaixo de um profeta. Mesmo o título de um profeta para Jesus já seria um título reducionista, porque ele era muito mais do que isso, mas nem isso esse fariseu conseguiu entender que Jesus era. Então no seu coração ele não sabia quem que ele era. E esse fariseu, eu acho que é um mal do religioso, ele reduz, marginaliza toda a magnitude de uma vida a um rótulo de um pecado. Foi isso que ele fez com a mulher. Aquela mulher tinha uma fama na cidade.
E você percebe que o que ele faz? Ele não consegue entender que aquela pessoa é uma criatura, a imagem e semelhança de Deus, que ela é vítima de um pecado ou de um sistema, que ela talvez foi vítima de abuso na sua história. Ele não consegue olhar nada mais além, simplesmente, ela é uma pecadora. Ah, se ele soubesse quem ela é, não deixaria tocá-lo. Triste, triste. A religiosidade faz exatamente isso com a vida de todos aqueles que são apunhalados por ela, que são contaminados por ela. Irmãos, falar a verdade para você, todos nós corremos esse risco. Todos nós. Faz com que a gente reduza os outros somente aos seus pecados. Não conseguimos enxergar como a imagem e semelhança de Deus. Não conseguimos ir além. Ela também nos impede de sonhar na transformação da outra pessoa, a religiosidade. A gente não consegue, a gente pode ver uma pessoa em completa devassidão e decadência. Mas se você não é religioso, você tem uma esperança de que aquela pessoa possa ser transformada. O religioso não. Talvez porque ele já está lidando com os pecados que ele mesmo não consegue, não tem a coragem de afrontar. Calvino diz que a hipocrisia leva o homem a se tornar descuidado com o seu próprio coração. E é exatamente isso que acontece. A superficialidade começa a se instaurar na nossa vida. E a gente começa a ficar cada vez mais superficiosos. Então, com essa atitude, o fariseu ele vai se distanciando dos pecadores. O chamado daquele homem como um líder de uma suposta seita ou religiosidade que indicasse os caminhos de Deus, ou que perpetuasse ou falasse do amor de Deus, na verdade o distanciava de pecadores. Coisa triste. Distante, não só da pecadora, mas impossibilitado de reconhecer o caráter divino daquele que estava dentro da sua casa. Existia um protocolo básico da hospitalidade naquela época, no Oriente Médio. Quando alguém chegava na sua casa, o mínimo que você fazia era pedir aos servos que fossem até ali, lavassem os pés, para prover um pouco de alívio, de limpeza. O fato de lavar os pés significava ter acesso à casa, saudar com um beijo. Ele não fez nada do protocolo. Ele não cumpriu. Nessa atitude básica de hospitalidade, ele não se atentou quando Cristo ali chegou. Agora você imagina a tristeza desse evento. Imagina comigo, o Filho de Deus que vem até a tua casa. Entra, se reclina à tua mesa. E a religiosidade impede de reconhecê-lo. A gente estava conversando semana passada, lembrando de um testemunho lá no Oriente Médio, de uma missionária que contou para a gente essa história há uns 2 anos atrás. Ela estava num determinado local, tentando ministrar o evangelho para aquele povo muçulmano, e uma das pessoas, árabe, virou para ela e falou assim: olha, esse Jesus aí, ele é Deus dos brancos, ele não é Deus da gente. Pode parar de falar dele para a gente, nós não queremos mais ouvir. Essa missionária tomou um choque, ficou, poxa vida, aqui. Voltou, foi para sua casa. Passado um certo tempo, essa mulher que tinha dito isso para a missionária, ligou para ela e falou assim: eu quero vir na tua casa, eu preciso falar com você. O que é? Eu quero vir falar sobre Jesus. A missionária tomou um choque. Pode vir. O que será que é? Essa mulher chega na sua casa e fala para ela, falou assim: eu tive um sonho. Conta. O sonho era assim: eu estava chegando na porta da minha casa, esse homem de branco abriu a porta, o portão do meu quintal abriu a porta para mim, falou: entra. E aquilo me mexeu muito comigo. Eu perguntei para ele no sonho, eu falei: quem é você? Aí ele falou assim: eu estou aqui, eu fico aqui com você, mas quem você é? E ela percebeu que ele era muito gentil, que estava abrindo a porta. Falou: sou eu, pode entrar, eu quero ter um tempo com você. Mas qual que é o seu nome? Falou assim: eu sou Jesus, eu sempre estive aqui com você. Eu fiquei, deu um nó na minha teologia cristã.
Deu nó no meu cérebro esse testemunho. Porque eu sou Jesus. Eu sempre estive aqui com você. Meus irmãos, nós não entendemos muitas vezes, ou quase nada, de como Deus está agindo. Deus estava ali com uma mulher, sabe-se lá por quantos anos, e naquele momento, Ele decidiu se revelar a ela. Como que Ele age? Ele estava ali, manifestando cuidado, e se revelou a ela de modo extraordinário. Esse fariseu não percebeu que Jesus estava à sua mesa. Packer fala que o maior milagre de toda a humanidade não é nem a ressurreição, é a encarnação de um Deus eterno se tornando temporal, humano, comendo com pecadores. E o fariseu não percebeu que ele estava à sua mesa. Esse é o fariseu. Talvez poderíamos falar muito mais. Vamos pular um pouquinho para Jesus agora e olhar um pouquinho o que esse texto fala sobre ele. Jesus recebe sem preconceito, recebe na totalidade. Aqui, meus irmãos, a gente precisa fazer um esforço. Eu queria ter ativado o pessoal do teatro. Não sei se tem gente que trabalha com teatro aqui, para ter ajudado a gente nessa hora. Para tentar explicar isso, mas eu vou tentar explicar para vocês. Você imagina que um evento como esse na casa de Simão, que ele era um líder religioso, só para vocês entenderem um pouco o contexto, quando tinha um tipo de evento assim, na verdade as portas ficavam abertas, porque era um líder religioso encontrando um outro. E por isso até que essa mulher se aproximou e chegou ali. Ela não foi convidada, ela entrou porque existia um aspecto de acesso público, com certa limitação, com certa etiqueta, mas existia a possibilidade de você ouvir a conversa ou participar ali, meio que à distância. Então existia uma mesa, onde Jesus estava ali convidado, apoiando-se, inclinado à mesa, e de repente, essa mulher sai lá da entrada. A fama dela já não era boa. Ela começa a atravessar a sala. Você imagina o pessoal observando essa mulher. Ela vai entrando, vai passando talvez pelos cantos. Eu não sei que ponto que ela começou a chorar. Mas o modo como relata as ações e o derramar dessa mulher, eu gosto de imaginar que antes mesmo dela ter se jogado aos pés de Cristo, o rosto dela já estava deformado da necessidade de se derramar. Já passou por isso, gente? Por uma luta, que se você não chora, você precisa lavar a tua alma. Essa mulher, a impressão que eu tenho é que se eu olhasse para o rosto dela, ela está com o rosto assim, totalmente em conflito. E ela vem, se derrama, se coloca aos pés de Cristo. Primeiro, mulher, no encontro dos religiosos, quebrando as éticas ou regras, e ela vem ali, com a fama que ela tinha, o que você ia pensar da prostituta se jogando? A grande, uma possível explicação é que era um pecado de ordem moral, provavelmente prostituição. E essa mulher vem e se joga aos pés de Cristo. Imagina, eu estou aqui sentado, hein, André? Todo mundo sabe. Aquela mulher vem e se joga aos meus pés. Os irmãos vão... Você viu ali? Tem alguma coisa aí. Tem coisa aí por trás. Ele talvez não alimentou muito as emoções dessa mulher. Ou deu esperança. O que não poderia ter passado na mente da galera? Jesus recebe essa mulher, meus irmãos, sem interrupções. Como se não tivesse se incomodando. Essa mulher jogada aos pés dele, chorando, de modo extravagante. Como Jesus nos recebe. Tremendo. Altamente. Ninguém fala, né? Quer uma agenda inclusivista?
genuína, eterna, está aqui. Jesus, cara. Tem nada que supere essa agenda inclusivista, esse caráter amoroso. Não tem nada que restaura na sociedade um indivíduo como os atos de Jesus. Ele que nós sabemos que lavou os pés dos discípulos, está ali tendo seus pés lavados, deixando seus pés serem lavados, sendo tocado por pecador, por uma pecadora. Jesus se mostra como Deus nessa passagem. Todo-poderoso, porque perdoa os pecados, porque restaura, porque dá a paz. Só Deus pode perdoar. Isso aí deve ter dado um tilt na cabeça dos fariseus, meus irmãos. Loucura total. E ele fala para ela, tua fé te salvou. Simples, tua fé. Não foi o fato, nem o ato do que ela fez. O que ela fez foi para ela um ato de adoração. Jesus escolheu aquilo como a fé daquela mulher, a atitude da fé dela. Jesus a salvou e o ato de humilhar-se daquela mulher revela, obviamente, a fé dela. Ele diz isso para ela. Então ele é o Deus que se deixa tocar, que se deixa lavar os pés, que se deixa ser ungido por pecadores. Pecador, talvez da pior categoria, tem acesso a tocar esse Deus maravilhoso. Um Deus que acolhe os que pecam muito e os que acham que pecam pouco. Acolhe. O Deus de toda graça. E como é que Jesus resolve esse problema da religiosidade nessa passagem? Ele chega para Simão e fala, Simão, vou fazer uma perguntinha para você. Só deixar aí uma perguntinha para você dar uma refletida um pouco. E conta essa parábola. Olha, tinham 2 homens que deviam a um certo credor, um devia 500 denários, outro 50. 500 denários significavam 20 semanas de trabalho. E 50 significavam 2 semanas de trabalho. Qual desses aí você acha que vai, se sentir mais perdoado? Pergunta simples, que até um fariseu pode responder. Aquele que muito foi perdoado. Exatamente. Aquele que muito foi perdoado é aquele que vai amar mais. E aí, meus irmãos, eu acho que aqui a gente encontra um erro fatal. Fatal. Que a gente tem que se atentar. Como indivíduos, como igreja, é o erro de achar que depois de um certo tempo de caminhada, nós somos diferentes daqueles que estão lá fora. Chamo isso de amnésia carnal, que facilmente nosso coração é envolvido. Spurgeon disse que evangelismo é um mendigo dizendo para o outro onde encontrou o pão. Vamos lá que eu achei o pão, cara, vamos lá. Então, já viu essa ação de mendigo? Já recebeu esses vídeos? Excepcional, né? O cara ganha um negócio, na hora já quer dividir com o outro. Quem tem um coração, às vezes, assim, simples, né? Não estou dizendo que todos são assim, mas eu acho extraordinário quando a gente vê uma atitude assim. E vai passando o tempo. A gente se purifica um pouco, a gente lava a mão um pouco melhor, a gente frequenta um pouco mais a igreja, a gente lê um pouco mais a Bíblia e a gente acha que a gente é um pouco melhor que os outros. É um erro. Estou dizendo que vocês são assim não, viu, meus irmãos? Por favor. Estou dizendo que é um erro que todos nós corremos. E Jesus vira para ele e fala isso. Eu não acho que Jesus estava querendo dizer para o fariseu que aquele fariseu tinha pouco pecado. Por isso ele amava pouco. Eu não acho que era isso. Acho que Jesus deixou ele refletindo. Mas o fato de que você manifesta pouco é um indício do quanto você talvez se recorde, ou do quanto talvez você se viu, o quanto miserável você se viu e necessitado da mão de Deus. Agora, impressionante é você imaginar que uma pecadora como essa está à frente, está lá na frente da fila em termos de reconhecer a divindade de Jesus, em termos de adorar, em termos de se entregar e se derramar, do que aquele fariseu,
dentro da sua estrutura, das suas quatro paredes, que desenvolveu a sua ética religiosa de não tocar os pecadores, absolutamente, porque isso é errado. Esse é Jesus. Não dá para explorar, né, tudo, né, André? Se ficasse aqui falando, né, íamos ficar muito tempo. Fariseu, Jesus. Vamos dar uma olhadinha no caráter dessa mulher. Vamos dar uma olhadinha nessa personalidade. Uma pecadora. Lucas não esconde isso no texto, gente. Uma pecadora. Como se falasse de boca cheia, né? É uma pecadora. Aliás, o livro de Lucas, eu gosto muito disso, porque é um Jesus que toca os pecadores, que come, que se deixa ser tocado. É chamado de glutão. Se você voltar na página anterior aí desse texto, você vai ver que Jesus é aquele que come com os pecadores, que entendeu? Não faz sentido, não era para ser assim. Esse prometido, esse Messias, não era para ser desse jeito na cabeça dos fariseus. E ela entra naquele lugar, meus irmãos, premeditado. Ela trouxe o alabastro. Ela sabia o que ela queria fazer. Provavelmente essa mulher tinha ouvido Jesus falar fora num dos eventos públicos. Chegou até ela uma mensagem. Ela falou assim, esse homem é diferente de todos os homens que já me tocaram. Ou de todos os homens que eu já passei nas mãos. Esse homem é diferente. E se existe algum lugar da onde a cura para minha alma pode vir, é desse homem, é dos pés desse homem. Eu preciso ir lá, eu preciso vê-lo essa noite. E talvez sabendo desse evento, talvez ela correu, pegou o seu vaso de alabastro e correu para esse lugar para encontrar Jesus. E ela chega ali com um ato de gratidão, ou talvez um mix de gratidão com um coração perplexo, com lembranças talvez dos traumas da alma, com dor, com angústia. Aquela mistura total que a compele a atravessar toda aquela sala e vir e se jogar aos pés do Senhor. Com pensamentos talvez dolorosos, feridas na sua alma. Se aproxima. Ela se sente tão, talvez, pequena, que ela não quer se aproximar do Senhor por frente. Ela vem por trás e se encaixa ali nos pés e começa a chorar aos pés do Mestre. Aquele choro que, muito mais do que simplesmente lágrimas, estão lavando uma alma que precisa de cura, que precisa de amor. E ela faz isso. 3 coisas nesse ato dessa mulher. Ela lava os pés. Lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas. É um ato de extrema humildade. Quem lavava a pé era o servo. Mas lavavam com água. Essa mulher vem lavar com as lágrimas. Um ato de humildade, de honra e de serviço. Fico pensando como as nossas vidas, o nosso serviço no Senhor talvez não deva ser parecido com isso. Com essa humildade. Como que estivesse lavando os pés do Senhor. A outra coisa que ela faz, ela beija. Esse beijar significa uma intimidade. Até hoje. Não só no Oriente Médio, mas a gente morou um tempo na Itália, né? Lembra? A gente achava estranho que os irmãos da igreja vinham beijar a gente. Que negócio é esse, rapaz? Sou homem, cabra macho. O pessoal beija. A gente entendeu a ótica, é um carinho. E ela chega, vai beijar os pés do Senhor. Irmão, você já teve essa necessidade? Não sei se você já teve essa necessidade de beijar os pés do Senhor. Já passou por uma fase na sua vida que você precisou beijar os pés do Senhor? Ou está passando? Ela fez isso. E ela unge. Pega o seu vaso de alabastro, seu perfume, alabastro de perfume. Dizem que era de extremo valor. Podia chegar até 1 ano de salário. E ela lança aos pés de Cristo. Esse é um ato de adoração muito profundo, esse significado. Porque o perfume, a unção era para reis. Era para quem exercia autoridade. Reconhecendo que ali tinha uma autoridade sobre todas as outras. Essa é a atitude dessa mulher. Então, na presença desse Senhor, desse Jesus, mesmo em meio a todos os religiosos, ela sabe que ela vai encontrar segurança.
Mesmo em meio às outras vozes, ela se aproxima, ela chora, ela abraça, ela beija, ela derrama o precioso dela na presença de Jesus. Jesus faz o quê? Recebe. E não só recebe, colhe a oportunidade para restaurar essa mulher de um modo maravilhoso, irmãos. Faz a perguntinha para Simão, e quando ele vai falar com Simão, ele olha para a mulher. Ele olha para a mulher, e o tempo que ele está falando para Simão, então, Simão, essa mulher, quando eu cheguei aqui, ela veio me beijar. Essa mulher, quando eu cheguei aqui, ela veio me abraçar, ela derramou o perfume dela sobre mim. Você não fez nada disso. E olhando nos olhos dela. Conversando, mas olhando nos olhos, restaurando. O amor dessa mulher era a evidência de um coração perdoado, meus irmãos. De que encontrou em Jesus essa segurança. Que só nele nós podemos encontrar. Eu acho que é isso que a religiosidade faz na nossa sociedade hoje. Pode pegar qualquer religiosidade hoje, qualquer religião hoje, queridos. A ótica é sempre uma, né? Timothy Keller fala sobre isso. A ótica de todas as outras religiões é: você precisa fazer alguma coisa para merecer um benefício dessa religião. Você precisa cumprir determinadas regras para você alcançar uma posição. Todas as religiões são assim, exceto o cristianismo. O cristianismo não. Algo foi feito por você. Não tem nada mais, você só precisa entregar-se. E entender que a única fonte de justificação plena provém de um Deus amoroso, que perdoa de uma vez por todas. É uma restauração que não vem de fora para dentro. Nós não precisamos ser escravos de uma mídia, de um mercado consumista da beleza. Nós não precisamos ser escravos da fama, do poder, da fortuna. A religiosidade, ela vem de um jeito, irmãos, que ela vem empacotada de muitas formas. Talvez o nosso desejo de ser aceito, o nosso desejo de ser conhecido. A gente faz daquilo uma religiosidade para a nossa vida. Aquilo se torna um Deus na nossa vida. Jesus quer quebrar tudo isso para que sejamos livres de uma vez por todas. E essa mulher chegou lá entendendo isso. Nada aqui nesse plano pode curar minha alma e pode me satisfazer. Somente Jesus. Eu vou para Ele. Ergam as vozes que vão erguer. Venha a religiosidade que vier, venha a crítica, eu vou. E ela vai, de modo extravagante. A sociedade diz assim hoje, prega um respeito, né, à individualidade das pessoas. Faça um ato de extravagância para o Senhor. Você vai ver como é que o povo vem de pedra. Fala alguma coisa que defenda os valores do cristianismo. Começa a abrir a sua boca em determinados contextos que você vai ver como que o pessoal, a acusação desses famosos inclusivistas vão vir contra você. E o cerco vai se apertar. É bíblico. Vai continuar se apertando. Por isso aquilo que a gente vê lá no do parque, para a gente é uma dose extra de alegria. Igrejas se unindo. Gente entendendo que não dá para brincar de defender placa. Nós precisamos viver um evangelho genuíno. Eu queria chamar os queridos aí que vão cantar uma música para a gente. Não sei o que Deus colocou no coração lá, se é aquela mesmo ou se é a outra. Fica à vontade, viu? Vocês abençoaram tanta gente que eu estou assim, extasiado com a alegria de estar aqui com vocês, louvando ao Senhor. Mas eu queria só rever aqui, quais lições talvez, meus irmãos, além daquelas que talvez o Espírito já falou ao nosso coração, a gente aprende dessa passagem. Nessa passagem fica evidente que a religião destrói a vida, nos distancia de Deus e nos distancia dos outros. Meu irmão, quer um termômetro? Quer um termômetro para a vida? Se você está uma breve inclinação assim para a religiosidade, o quanto você está em contato com pecadores? O quanto você está sentindo um coração quebrantado para abraçar? O quanto você está disposto a tocar o impuro? O quanto você está disposto a se deixar até ser lavado? Olha só, gente.
Deus fica aqui um dia falando, o quanto você se deixaria ser lavado por um impuro, ser tocado por alguém em agonia. A religiosidade faz com que a gente se sinta justo, mas na verdade, ela apunhala o nosso coração no mais profundo, porque a religiosidade não traz justiça pra gente, ela só nos destrói. Precisamos de Cristo. Cristo, Cristo e Cristo, nada mais. No centro do nosso coração, meus irmãos. É isso que a religião despreza, Cristo. A religiosidade se instala nas nossas vidas quando a gente coloca qualquer coisa no lugar do nosso Senhor. Pode ser o mais lindinho das coisas, viu? Nossos filhos são lindinhos, né? Vira um problema. Já idolatrou, filho? Ô, bicho, tô campeão. A gente troca tão fácil a chavinha. Calvino, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos, meus irmãos. Constante. A fé genuína, por outro lado, ela enfrenta o público com a segurança de servir a Cristo, para lavar os pés de Cristo, para beijá-los, para ungir. Ato extravagante. A fé genuína derrama tudo o que tem. Encontra o perdão. A fé genuína quer contato, ela não quer separação. A fé genuína não existe se não for com um abraço, se não for com contato, se não for com servitude. A fé genuína restaura o marginalizado. A religiosidade marginaliza o restaurado. Uma luta. A fé genuína acolhe os pés, a religiosidade repele Cristo. A fé genuína beija, a religiosidade se enoja de Cristo. A fé genuína unge, a religiosidade amaldiçoa. Amaldiçoa Cristo, despreza, o reduz a sua divindade. Estamos nos deparando com muita gente sofrendo na nossa sociedade, meus irmãos. Às vezes dentro do nosso próprio corpo. Gente marginalizada na nossa sociedade, necessitando de Cristo. A gente mede esse grau do nosso relacionamento com Cristo à medida que a gente ama, nos derramamos aos pés e nos abrimos aos outros. Queria convidar você a fechar os olhos agora. Pensar um pouquinho no teu próprio coração, no teu próprio contexto. Quem que Deus tem colocado no teu coração ali no trabalho, na universidade, na academia, no pilates, no curso de artes, na escolinha? Quem que Deus tem colocado? Ore por você. Ore por essa pessoa. Tem algo que você se sinta hoje a necessidade de derramar os pés de Cristo? Tem algo que você sinta que precisa ser deixado ali? Como é que está teu coração? Você se sente beijando, abraçando os pés do Pai? Hebreus diz: acheguemo-nos, pois, com confiança diante do trono da graça, para receber desse Deus. Queridos, vocês são aceitos em Jesus. Não tem maior, não tem melhor lugar para estarmos do que aos pés de Cristo. É ali que a transformação começa de dentro para fora. É ali que a gente quebra essa religiosidade, essa coisa estranha que a nossa sociedade tem se tornado. É ali que a gente pode se levantar, instrumentalizados para a sua glória. Eu não sei se você quer pôr a mão no seu coração como um ato de derramar-se. Eu não sei se você sente a necessidade de ficar de pé. Fique à vontade para aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Não sei se você quer se ajoelhar, se você quer vir aqui, fique à vontade. Eu só quero orar por todos nós.
Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque pecadores desprezíveis, num sistema que mais aponta o dedo para nós, o Senhor veio ao nosso encontro. Continua a nos chamar a atenção com esse amor. Um Deus que abriu da sua glória para vir aqui, para morrer no nosso lugar, para levar as nossas feridas, comeu com pecadores, é interessado em cada um de nós. Deus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Espírito Santo, muito obrigado pelo modo extraordinário, diferente, sempre diferente que o Senhor age na vida de cada um de nós. Pai, obrigado por cada um dos teus queridos aqui nessa manhã, aqueles que estão conosco online. Muito obrigado. Senhor, eu venho pedir, Pai, que os teus queridos se sintam tocados à medida que derramam os corações na tua presença. Que a tua voz, Pai, aquela voz que diz: a tua fé te salvou, vai em paz, vai na minha paz, eu te dou a minha paz. Que essa palavra possa percorrer a mente, todas as áreas da vida, todas as preocupações da vida de cada um de nós. Que gere frutos e que a gente não abra mão, Senhor, viver nessa presença linda, de cultivar aquele pé empoeirado do Senhor, derramando as nossas lágrimas nesse pé empoeirado lindo, que encarnou e andou em tantos lugares para mostrar o teu amor. Restaura-nos e usa-nos para a tua glória. Obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado pela ação do teu Espírito na vida de cada um aqui. Continua a levar-nos de glória em glória. Continua a chamar nossa atenção com esse evangelho extraordinário. Não existe nada, não existe nenhuma outra religião que se compare, porque o Senhor é o verdadeiro religar de Deus, que nos liga. Obrigado, Jesus. Obrigado.